Bom dia! Hoje são 28 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SUSEP. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. Veja aí a questão. Assinale a opção que corresponde a erro de grafia ou de desobediência às regras da norma escrita padrão. E aí temos o texto, entre aspas. A crise da esquerda mundial, consubstanciada sobretudo como a crise do socialismo real e, em menor intensidade, do modelo social-democrata de gestão humanizada do mercado, encontra-se ainda em pleno desdobramento. É uma crise profunda, de largo espectro histórico, que se confunde plenamente com a crise de civilização, resultante, entre outras coisas, do auge da hegemonia do sistema capitalista de produção e da consequente exacerbação de todas as suas contradições. A crise da esquerda mundial, que é também a crise do ideário e da experiência socialista no mundo, torna-se duradoura, sobretudo se estivermos a medi-la com a escala individual de nossas vidas. Fecha aspas aí. E temos as opções, as alternativas, melhor dizendo, A, B, C, D, E. O que a questão quer aí? Veja bem. No texto acima que eu acabei de ler, temos aí 5 palavras em destaque, cada uma numerada. Em primeiro lugar, temos aí consubstanciada, número 1. Espectro, número 2. Hegemonia, 3. Exacerbação, 4. E medi-la, 5. Então, temos 5 palavras aí. Qual delas está aí escrita de forma errada, hein? Qual delas aí? Qual delas apresenta um erro aí de língua portuguesa? É isso que você tem que saber. Se é a primeira, consubstanciada, se é a segunda, espectro, se é a terceira, hegemonia, se é a quarta, exacerbação, ou se é a quinta, medi-la. Então você vai ver se você encontra em uma dessas palavras aí algum erro de língua portuguesa. Então, encontrando o erro, apenas uma aí está com erro. E aí você vai anotar a alternativa onde ela se encontra, em que ela se encontra, melhor dizendo, entendeu? A alternativa em que ela se encontra. Por exemplo, se você acha que a palavra consubstanciada está errada aí, ela é número 1. Então ela está na alternativa A. Se você acha que a palavra errada aí é espectro, número 2, o 2 está na alternativa B, entendeu? Se você acha que a palavra hegemonia está errada aí, número 3 está na alternativa C. Se você acha que a palavra errada é exacerbação, número 4, ela está na alternativa D, entendeu? E se você acha que é a palavra medi-la, número 5, ela se encontra na alternativa E. Então procure aí a única alternativa em que há uma palavra aí com erro de língua portuguesa. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa em que há um erro aí de língua portuguesa numa palavra entre as 5 que estão aí. Então vamos lá. A alternativa A traz aí o número 1. Número 1 corresponde, como você vê acima, à palavra consubstanciada. Então será que essa palavra consubstanciada está errada ou certa? Está correta sob o ponto de vista sintático dentro da oração e também está correta sob o ponto de vista gráfico na grafia. É assim que se escreve realmente a palavra consubstanciada. Ela está corretíssima. E está aí também no feminino, porque se refere à crise. A crise da esquerda mundial, consubstanciada, então aí feminino, concordando com crise, feminino. Tudo correto aí. Logo, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa com erro. Então vamos lá. Alternativa B, número 2. Número 2 corresponde à palavra espectro. Também está correta. Sob o ponto de vista gráfico, na grafia, é assim que se escreve realmente, espectro. E também sob o ponto de vista sintático, dentro da oração. Espectro está aí no singular, masculino, concordando com histórico, masculino, singular. Entendeu? Então, de largo espectro histórico. Histórico, singular, masculino. Logo, espectro, singular, masculino. Muito bem. Então, a alternativa B não é a alternativa que a questão quer. A alternativa C traz aí o número 3, que é a terceira palavra, hegemonia. Hegemonia. Hegemonia está corretíssimo aí também, sob o ponto de vista sintático e sob o ponto de vista gráfico, na grafia. É assim mesmo que se escreve a palavra hegemonia. Substantivo feminino. Muito bem, então essa aí não é também a alternativa que a questão quer. A alternativa D, de dado, traz o número 4. O número 4 se refere à palavra exacerbação. Exacerbação. Palavra substantivo feminino. Não há também aí nenhum erro de língua portuguesa, nem do ponto de vista sintático, nem do ponto de vista gráfico. É assim mesmo que se escreve a palavra exacerbação, um substantivo feminino. Vejamos a última alternativa, não é? Então, a alternativa é. Temos aí o número 5. O número 5 corresponde à palavra medila. A última aí, medila. Será que essa palavra aí contém algum erro? Contém. Contém apenas um erro de ortografia, de escrita. Não é a palavra em si, é em relação ao acento aí gráfico. O erro está aí na parte da acentuação gráfica. Você vê aí que esse i de medila leva aí, ó, está com acento gráfico chamado acento agudo, em cima do i. E aí está o erro de língua portuguesa, na ortografia, em relação ao acento gráfico. Acento gráfico diz respeito à ortografia também. Então, medila, aí está o erro. Não existe, na verdade, esse acento agudo sobre esse i de medila. Como é que se forma isso aí, medila? Aí foi o seguinte, você pegou o verbo medir, no infinitivo, medir, e colocou depois dele o pronome oblíquo átono a, medir a.
E aí o que acontece? Já fiz até um vídeo sobre isso. Quando você tem um pronome pessoal oblíquo átono, o a, por exemplo, que é o caso aqui, depois de um verbo no infinitivo, R terminando em R, medir, mais a, o que acontece? Cai o R e o a recebe um L. Então fica medir mais a, medi-la. Medir mais o, medi-lo. Medir mais os, medi-los. Medir mais as, medi-las. Viu aí? Então, por que está errado aqui esse acento agudo sobre o i? Por quê? Porque medir aqui, medi-la, medir aqui é uma palavra oxítona. O acento tônico, o acento mais forte está aqui, nessa sílaba di, que é a última da palavra. Medi-la, medi. Então, o di aqui é a sílaba mais forte da palavra, final da palavra. Medi, medi, medi. Palavra oxítona, a forma oxítona do verbo medir, entendeu? Então, não se acentua palavra oxítona terminada em i. Acentua-se palavra oxítona terminada em a, e, o, em e ens. Entendeu? Então, nessa palavra medi-la, esse di aí é oxítona. Medir, mais forte. Termina em i, não leva acento gráfico. E aí apareceu o acento gráfico. Logo, o erro aí ortográfico. Então, resumindo, a única alternativa correta aí, a única, é a alternativa E. Alternativa E, com o número 5, equivalente à palavra medi-la. Mais um vídeo e muito obrigado.